Pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 92, o urânio. Esse elemento está localizado no sétimo período da tabela periódica e no grupo dos metais actinídeos. A descoberta do urânio é acreditada ao químico alemão Martin Heinrich Klaproth. Em 1789, ele estava trabalhando no seu laboratório em Berlim quando ele acidentalmente precipitou um composto amarelo que ele nunca havia visto. E ele tinha precipitado esse composto quando ele tentou dissolver o mineral uraninita, que tem a fórmula UO2, dióxido de urânio, com ácido nítrico e depois tendo neutralizado essa solução com hidróxido de sódio. Aí precipitou esse composto amarelo e ele concluiu que era um composto de algum elemento que era desconhecido até então, e ele então decidiu nomear esse novo elemento misterioso em homenagem ao planeta Urano, que por sua vez é nomeado em homenagem ao deus grego, né, de mesmo nome. E aquele composto amarelo, acredita-se hoje que era o diuranato de sódio, com a fórmula Na2U2O7. Bom, agora sobre o elemento em si, o urânio é um metal muito interessante, ele tem um aspecto prateado quando ele é puro, mas se oxida com facilidade na presença do ar e se transforma em dióxido de urânio com uma aparência preta. Além disso, o urânio ele tem uma radioatividade fraca, ele não é muito radioativo, e o perigo dele vem mais pelo fato de ser um metal pesado que pode acumular nos seus ossos, no seu fígado, assim por diante, causando uma série de problemas. O urânio ele é extremamente denso, tem uma densidade de 19,1 gramas por centímetro cúbico, bem mais denso que o chumbo. É um material também bastante eletropositivo, uma eletronegatividade de 1,38 e um ponto de fusão relativamente alto com 1132 graus Celsius. Queria citar aqui também que o ácido nítrico e o ácido clorídrico conseguem dissolver o urânio. E um outro aspecto interessante do urânio é que, como a maioria dos actinídeos, ele tem mais de um alótropo. E no caso ele tem três alótropos. Tem o alfa, que tem uma estrutura ortorrômbica, o beta, que tem uma estrutura tetragonal. E a 775 graus Celsius nós temos a nossa última transição para o terceiro alótropo, que é o alótropo gama, com uma estrutura cúbica. São conhecidos vários isótopos do urânio, que vão do urânio 215 até o urânio 242, mas os isótopos mais importantes são aqueles que ocorrem naturalmente no nosso planeta, que são o urânio 238, o urânio 235 e, não tão importante, mas que também ocorre naturalmente, o urânio 234. Agora, o urânio 238 ele tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos e ele faz mais ou menos 99,3% do urânio que está por aí no nosso planeta. O urânio 238 ele não é um material físsil, ou seja, ele não consegue sustentar uma reação em cadeia de fissão nuclear e, consequentemente, não dá para fazer nenhuma bomba atômica com o urânio 238. E para as bombas atômicas, ele, apesar disso, é interessante também porque ele é um material a partir do qual se faz o plutônio 239 e esse sim é um material físsil, dá para fazer bomba atômica. O urânio 235 ele faz mais ou menos 0,7% do urânio que ocorre naturalmente e tem uma meia-vida de 700 milhões de anos aproximadamente. O urânio 235, esse sim, ele é um material físsil, ou seja, quando você atinge aquele núcleo de urânio 235 com um nêutron rápido, ele vai se transformar num estado agitado de urânio 236 e vai se separar daí, o processo chamado como fissão nuclear, em dois núcleos menores, liberando a sua energia nuclear, o seu calor, que, dependendo se é controlado ou não essa reação, pode ser utilizado por uma bomba nuclear ou para gerar energia nuclear em uma usina nuclear. Então, tanto as usinas nucleares quanto as bombas nucleares necessitam de uma porcentagem maior de urânio 235 em relação ao urânio 238 do que ocorre na natureza para funcionar. As usinas nucleares necessitam de mais ou menos 3 a 5% de urânio 235 e as bombas nucleares ao menos 80% de urânio 235. E aí que entra a palavra enriquecimento do urânio, que significa simplesmente aumentar essa porcentagem de urânio 235 em relação ao urânio 238. O problema é que esse não é um processo nada trivial, porque o urânio, quimicamente, ele sempre vai reagir de uma maneira similar, não importa se ele é o isótopo 238 ou 235. Então, ele deve ser separado com alguma propriedade diferente, uma propriedade que não seja química. E a propriedade usada é a massa. O urânio 235 ele é mais leve que o urânio 238.
O nosso urânio 238, então, tem 3 nêutrons extra no seu núcleo e por isso ele é mais pesado. Só que para separar esses isótopos por massa, não dá para separar no estado sólido, você precisa de um fluido. E no caso, o composto escolhido é o hexafluoreto de urânio, que em temperatura ambiente é um gás. Esse hexafluoreto de urânio ele é feito a partir do urânio processado, né, que vem lá da mina de urânio. Então você tem que converter esse urânio em hexafluoreto de urânio. E esse gás então é colocado em centrífugas e que giram então com uma velocidade imensa e conforme as leis da física, o hexafluoreto de urânio 238, que é mais pesado, vai para as paredes da centrífuga e o hexafluoreto de urânio 235, que é mais leve, fica mais no centro da centrífuga. Esse processo, porém, com uma centrífuga ele não funciona, porque você só consegue enriquecer um pouquinho do urânio com uma centrífuga só. Então aquele gás ali no centro tem um pouquinho a mais de urânio 235 e ele é retirado da primeira centrífuga e colocado numa segunda, onde é repetido o processo e assim você vai repetindo milhares de vezes uma cascada de centrífugas até que você chega na sua porcentagem de urânio 235 desejada. E aquele gás, então, hexafluoreto de urânio 235, ele é reconvertido geralmente em dióxido de urânio. Agora, sobre as propriedades químicas do urânio. O urânio é um metal muito reativo e tem uma química muito rica. Em solução aquosa, os estados de oxidação são mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6, e o mais 2 também existe em sólidos. E o urânio faz uma série de compostos, nós temos hidretos, carbetos, naturalmente os compostos com os halogênios, dos quais o mais famoso é o hexafluoreto de urânio, que nós já falamos aqui. E também são muito importantes os óxidos de urânio. O dióxido de urânio purificado, ele pode ser usado em reatores nucleares, e também no processamento do urânio são importantes os óxidos, porque aquele minério de urânio, então, se você pulveriza ele e trata com, por exemplo, ácidos concentrados, ácido nítrico concentrado para lixiviação ou extração do urânio, e seca depois aquela mistura, você acaba com um pó amarelo, que é uma mistura de óxidos de urânio, geralmente do octóxido de triurânio, acho que se chama assim, o 3O8, e essa mistura amarela é chamada de yellow cake, que é em inglês para bolo amarelo. Por fim, as aplicações do urânio, ele pode ser utilizado em projéteis balísticos, por exemplo, quando você quer uma bala então altamente destrutiva, como contrapeso em aviões, então também explorando a alta densidade do urânio, em bombas nucleares, naturalmente, inclusive o urânio 235 foi utilizado na bomba Little Boy, que foi aquela bomba detonada em Hiroshima, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial. E o urânio também tem um uso civil muito importante, que é na geração da energia nuclear. Pelo vídeo de hoje ficamos por aqui, tentei resumir ao máximo a química desse elemento super interessante. Obrigado por assistir, se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal e até a próxima!